Saiu, galera, mais um episódio de The Walking Dead World Beyond. E, cara, esse episódio tá louco. Os próximos episódios de The Walking Dead World Beyond prometem ser foda. Eu vou analisar ele inteiro, o episódio 4, pra vocês. Fala, galera, beleza? HR Gamer falando. E bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bem, gente, vou trazer pra vocês mais uma análise de The Walking Dead World Beyond. Cara, vamos analisar o episódio 4. Bem, o episódio 4 meio que começa com a Huck. A gente consegue ver a Huck toda machucada. Ela mostra aí como que ela chegou em Omaha. Lá atrás, lá muito tempo atrás, na linha do tempo de The Walking Dead. Ela se fingiu de ter sofrido um acidente e invadiu essa comunidade aí. Bem, enfim, voltando para a linha do tempo normal, onde estamos na história, bem, a gente consegue ver a Hope ali junto com a Huck ali, elas estão ali, elas chegaram ali para poder fazer o quê? Unir as irmãs para trazer a Ares e o Félix de volta e ir com Deus. Mas aí, depois disso, depois que elas estão ali dando um abraço, as irmãs dão ali um abraço de felicidade, a gente vê o Félix e o Will, lembrei? Eles estão conversando sobre os Walkers. Alguns Walkers estão entrando na comunidade, eles não sabem como, eles estão conversando ali, tal. Aí eles conseguem ver a Hope e a Huck à distância. O Will fica escondido e o Félix vai lá na fé, puto da vida. Bem, daí a Iris pergunta sobre o pai dela, como é que ele tá, se ele tá ali com elas, tal. Daí, depois disso, o Félix aparece ali, tal, dá um abraço, reencontro, blá blá blá. A Hope fala que o pai dela está bem. E depois a Huck tem a cara de pau de falar, como nos velhos tempos. Minha filha, como que você tem coragem de falar um trem desse? Depois de tudo que você fez. Pra quem não lembra, ela matou o tio do Percy, ela quase matou o Percy, ela quase matou o Silas mandando ele embora, quase matou a maior parte do grupo, mentindo pra eles, e sendo que ela sempre foi do CRM. Bem, depois disso, a gente vê a Asha, eu errei o nome dela nos últimos episódios, o nome dela é Asha, não é Sasha. A gente vê a Asha e o Elton ali atrás, escondidos. E ela pergunta o que a Sargento Melek, que a Huck, tá fazendo com a Hope. Tipo, não faz sentido na cabeça dela. Daí ela fala que espera que a chegada da Huck não cause muitos problemas para a comunidade. E ela fala que ela só quer falar com a galera ali sozinha. Olha a cara de puto do Félix, velho. O Félix tá muito revoltado. Depois disso ela comenta que esse lugar não tem derramado sangue desde que foi fundado. Que ela quer que se mantenha assim. E o Percy tá ali de fundo, só olhando ali o arsenal da galera ali do perímetro, escondendo a arma da Huck. Bem, depois disso o Félix puxa a faca pra falar com ela, sendo que o nome dela é Jennifer e tal, e ele pergunta, o que vocês querem aqui? Por que vocês vieram até aqui? E a Hope explica que elas querem que a Ares e o Félix voltem com elas, lá pro CRM. Bem, depois disso, a gente vê um show de ano novo, parecendo Rock in Rio, tô à toa, tudo no carnaval e ano novo. Tá na folga de artifícios, muita música e muita explosão. E pelo que eu entendi, nesse processo de explodir a galera, a missão deles é mandar esses walkers com o equipamento nas costas por aí pelo mundo. E esse walker não vai muito longe, ou seja, o cara vai ali, esse walker com equipamento. Ele sai andando. Umas 2 vezes por semana, eles chamam a atenção de todos os walkers, inclusive desse, e atraem ele pro lugar ali. E eles pegam o walker, pegam os dados e depois jogam ele no meio do mundo. Depois disso, o Silas ele meio que se distrai com um helicóptero passando ali e tal. E o Dennis fica meio puto com o Silas e fala que eles vão ter que bater um papinho. Bem, depois disso, a gente volta lá pro perímetro, a gente vê o Félix conversando com a
com a galera, falando por que que nós iríamos com vocês até lá. Daí ela fala, daí a Iris fala que não quer ir e tal, e a Hope fala que é pra segurança de todo mundo, pra ela, do pai delas e do caralho 4. Bem, aí daí a Huck fala que os soldados do CRM foram até a casa de repouso da primeira temporada procurar eles. Só que aí o Félix desmente tudo na cara dela, falando que é tudo mentira, que a Tenente Coronel mandou eles até ali. E por ter mandado eles até ali, a Tenente Coronel foi ali com vários soldados procurando eles. E que ele acha que ela tá mentindo. E ele tá pensando que a Huck trouxe a roupa pra atrair eles. Pra uma armadilha. Só que o Elton da louca, ele começa a ficar muito abalado vendo a Hope, falando que ela sabe que ele tá ali e tal, ele tá muito preocupado, e ele decide vazar. Ele começa a ter vários flashbacks da primeira temporada, de uma foto da mãe dele. Aí a gente vê o Silas ali meio que fazendo uma cirurgia com o Dennis, batendo um papinho e tal. E ele pergunta, essa música, ela atrai muitas pessoas? Ela atrai, porque é uma música muito alta, fogos de artifício. Então, esse barulho não atrai pessoas? Aí o Dennis só fala, meu irmão, não te interessa. Basicamente foi isso. Depois disso, o Félix continua a discussão com a Huck, ele não confia nela e não quer confiar e não vai. Daí a Huck fala que o plano deles é levar eles pra lá e se fingir de idiota, fingindo que ele não sabia que ela era do CRM. Bem, depois disso a Ars pergunta sobre o Omaha e tal, e ela fala que. E a Hope fala a mesma palhaçada de sempre. O CRM tentou de tudo pra salvar a galera lá, e blá 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 blá, mas a gente não sabe, a gente sabe que não foi isso, a gente sabe que o CRM destruiu a comunidade. E, bem, depois disso, a Iris fala direto na cara dura que ela sabe que foram ele, que foi o CRM. E a Huck não acredita, até porque ela não sabe que foi a mãe dela que ordenou o ataque. E daí depois disso, ela diz que não tem como provar e diz que não tem de jeito nenhum ela vai com a Huck para algum lugar. Daí ela falou que eles iam ser os idiotas se elas fossem entrar num lugar completamente protegido e onde não tem uma saída pra fora. Entendeu? Bem, aí, depois disso, a Huck comenta sobre os Silas, né? Pra tentar usar os Silas pra fazer eles irem com ela. Só que, mesmo assim, não funciona. Ela diz que ele tá num posto avançado do CRM. E que se ela for com eles, ela vai poder vê-lo. Daí ela diz que quer falar com a Hope sozinha. Depois só deixa o Félix com a Hope sozinhos ali no canto, cara. Sozinhos eles ali. Bem, depois disso, a gente vê o Elton, ele tá meio que entrando numa cabana. E dentro dessa cabana tem muito suprimento médico do CRM. Várias vacinas, seringas, bolsas ali de soro. E acha. A Asha vê o Elton lá e pergunta o que tá acontecendo. O Elton pergunta o que tá acontecendo e tal. E ela fala que é ela que tá doente. Ela tá doente, que o CRM dá os medicamentos pra ela. Depois disso, eles conseguem ver o Félix. O Félix tá meio que fugindo dali. Só que aí a galera ali dentro fala: aqui fora nós cuidamos dessas merdas do nosso jeito. Bem, depois disso a Huck decide dar um passeiozinho aí pela vida e o Félix, puto da vida, segue ela. Bem, depois disso a Iris e a Hope tem um bate-papo ali sobre o pai dela, sobre a namorada do pai dela, sobre o Manson, sobre essas palhaçadas. Daí ela diz que o inteligente, o passo mais inteligente dele seria ficar ali e não ir embora, porque ali é mais seguro. Daí a gente vê tipo dois lados de uma moeda. A gente vê o lado onde a Iris ela prefere ser livre e cuidar da vida dela, um exemplo. A Iris tá meio que tipo,
ela quer lutar contra o CRM, ela só quer cuidar do lado emocional, um exemplo. E a Hope tá meio que sendo do lado racional, se fosse para pensar desse jeito. Depois disso, a gente vê a Huck, ela comenta que uma patrulha estava junto com o Will e eles acabaram perdendo ele. Sendo que a gente sabe muito bem que o Will tá vivo e ela acha que ele tá morto. O Félix Caputo ataca ela e quase mata ela. Esse Walker lembrou muito, essa cena aí lembrou pra caramba aquela vez que a Jade quase matou o Negan ou o Gabriel no The Walking Dead. Cara, pareceu muito, não pareceu? Ela usando o Walker pra tentar matar a pessoa e tal. Só que aí depois disso, ele hesita e diz que só queria ver a reação dela quando ele tentar matar ela de vez. Daí a gente consegue ouvir a galera que tá junto com o Silas lá conversando, falando tipo assim, e se ele não entender, azar dele. O Silas tá ali com um saco de pão, com um saco na cabeça, e o cara fala que eles têm que aprender. Aí o cara tá meio que num lugar de festa, não sei muito bem o que é. E depois ele olha pra trás e tá uma manada de Walker ali. O que ele faz? Momento Negan. Ele usa a parte de segurar no bastão pra matar um Walker, que ninguém nunca fez isso. E é estilo Negan, olha aí, bastãozão. E a gente vê que a maior parte dos Walkers estão amarrados, eles estão amarrados na parede. E esse lugar é mais ou menos um campo de treinamento, que esse povinho aí que esses três garotos aí cuidam. Eles são basicamente, eles usam aquela área para treinar e para se manter focado no trabalho. E eles têm e que eles realmente querem sair dali também, só que fugir não é uma opção para eles. E que eles esperam que um dia eles possam ir para um centro de treinamento de verdade do CRM, onde eles sejam soldados, tá ligado? Depois disso a gente vê o Percy correndo de fundo ali e tal, e o Félix e o Will estão na casa, eles vê o Percy correndo e o arsenal aberto. E o Percy tá com sangue nos olhos, ele tá com sangue nos olhos, não quer nem saber. Ele só quer matar a Huck. Bem, depois disso, o Silas, a gente vai pro Silas, lá no lugar dele lá. O Silas tá ali conversando com o Dennis, explicando por que ele tentou fugir, porque ele tá tentando encontrar os amigos e porque no meio do grupo deles tinha uma pessoa muito perigosa, que é a Huck. E, bem, aí o cara fala que ele tá que o grupo dele já pode ter cuidado dessa Huck e que ele é parte de alguma coisa, que ele tem deveres aqui, ele tem coisas a fazer. Daí ele fala que abandonar suas tarefas e sair andando pelo mundo afora, isso seria desistir. Daí ele fala pro cara pra ele pegar uma garrafa pra limpar a ferida dele. Depois disso, o Percy tá ali com sangue nos olhos, mirando na Huck pra matar ela. O Will tem a possibilidade de atirar uma flecha ali pra parar ele, mas não consegue e acaba se revelando pra Huck. Bem, depois disso, revelando que ele tá vivo. Bem, depois disso a gente vê a Asha junto com o Elton. Eles estão ali conversando sobre a cabana, sobre a doença dela e tal. E que o mais chato pra elas é contar pro CRM que ela tá doente. Ela comentou. Daí que ela não quer. E ela não conta pra ninguém porque ela não quer que os outros olhem de um jeito diferente pra ela, entendeu? Daí ela pergunta por que o Elton fugiu naquela hora lá atrás. E ele explica que ele antigamente ele costumava acreditar que a mãe e a irmã dele estivessem vivas, mas essa era só uma história idiota que ele criou para ele se sentir melhor. Daí isso começa a bater um papinho sobre o que acontece quando um cara morre, tipo, o corpo cai no chão, o corpo se desintegra sozinho, e os vestígios e os restos mortais do corpo alimentam as plantas, que alimentam animais, que alimentam pessoas, enfim, tá essa palhaçada aí que nem aquela do Terry. Bem, depois disso ela agradece por guardar o segredo e fala pro cara criar coragem e falar com a Hope. Depois disso a gente vê o Will e o Félix tentando convencer a Huck de que foi o CRM
que destruiu Omaha e o Campus Colony. Só que ela continua falando que não faz sentido para ela, que o CRM não fez isso. E, bem, depois de tudo isso, ela disse que a mãe dela teria contado para ela antes ou depois, ou até na hora que ela fosse atacar a comunidade. E daí ela fala que vai ter que ir embora e tal, e o Félix para ela falando pra quê? Pra você falar pra todo mundo que o Will tá vivo, pra eles voltarem aqui e procurarem ele até o fim? Mas aí ela fala que ele vai ter que confiar nela, e que ela é a coisa mais próxima de um amigo do CRM que ele tem. Depois disso, a Hope se despede da Iris, elas se despedem e tal, e a Iris fala que ela vai conseguir tirar ela e o pai dela de lá dentro do CRM. O Elton tá ali só assistindo a Hope ir embora, não consegue criar coragem para falar com ela, e assim fica. Depois disso, a gente vê o Will junto com o Félix dentro da casa ali, perguntando sobre, conversando. O Percy queria fazer exatamente a mesma coisa que o Félix no começo do episódio. Só que a única diferença é que o Félix não fez porque ele hesitou e o Percy ele não teria hesitado. Bem, e que ele fala que eles não podem ficar ali porque não é mais seguro para eles. E que a jogada mais inteligente seria a Huck não contar, porque se ela contasse, ela ia ser prejudicada também, porque eles iam achar que ela conspirou, porque ela levou a Hope escondido no carro dela pra lá, saiu, violou os protocolos do CRM. Ou seja, se ela abrir o bico, todo mundo se ferra. Daí ela fala que... Daí o Will tenta acalmar o Félix, falando que eles vão arrumar um jeito de salvar o Bennett e tal. E ele fala que nem sabe como é que vai pensar em salvar eles e tal. Aí ele comenta sobre o Silas. E ele fala que a Huck comentou que ele tava num posto avançado do CRM ali. E foi só ele falar isso que o Will começou a pensar em uma... E ele falou que ele sabe uma maneira de tirar todo mundo lá de dentro. Depois disso a gente vê a Iris e o Percy batendo papo ali. O Percy comenta que tipo, abandonar o passado, matar o passado da sua cabeça pode até ser fácil, mas matar uma pessoa não é fácil. Que ele não hesitou aí, porque tipo, e a Iris tenta confortar ele, falando que ele só queria justiça pelo tio dele, que era a única família que ele tinha e tal. E que ela pergunta se ele tá bravo porque o Will impediu ele. Só que ele fala que tipo, não parecia certo ela ficar andando por aí como se ela não importasse com o que ela fez, tá ligado? E... Bem, ele fez isso sem pensar, ele queria matar a Huck, só que ele não tava raciocinando bem. Porque se ele tivesse raciocinado, ele não teria tentado matar ela. Daí a Iris segura a mão dele e dá um beijão no cara. Que é um beijo que eu tava esperando há um tempinho, sim, eu tava esperando. Só que aí... Bem, gente, aí a gente vê a Tenente Coronel ali fazendo tal anúncio falando que ela sente muito pela perda das comunidades, blá blá blá, essa palhaçada aí mentirosa dela. Daí, enquanto ela fala isso, a gente consegue ver a Huck observando ela a falar sobre isso. Depois a gente vê o Elton meio pensativo lá na cabaninha dele. Daí a gente descobre que não é a Asha que tá doente, é a Indira. Ou seja, a Asha só mentiu. Ela mentiu falando que ela tava doente, mas não, é a mãe dela. Ela mentiu e ela confia no Elton pra não contar pra ninguém. Daí a gente vê elas de mãos dadas e tal, e é a mãe dela que tá tendo o tratamento. Depois disso, daí a gente passa pro lugar lá do Silas. Um cara ali foi promovido para ser treinado no lugar do CRM. Tal, todo mundo tá empolgado, só que aí a gente vai pra Hope, quer dizer, falei errado. E, bem, ela vê uma embalagem ali dentro do negócio. E, bem, aí ela tá uma plaquinha daquele jogo da torre do último episódio falando
boa corrida do lado de fora da universidade. Acho que é isso que tá escrito ali. Bem, depois disso, aí a Tenente Coronel termina o discurso falando que, assim, que Deus abençoe a todos nós. Bem, depois disso, a Huck decide perguntar sobre o CRM, sobre Omaha, quantas pessoas sobreviveram, se ela sabe os nomes e tal. Ela quer se informar do assunto. Só que aí a Tenente Coronel corta o assunto, diz não e que esse assunto está acima do posto de sargento, ou seja, é confidencial. E ela disse que ela acabou de recuperar tudo. E ela disse que ela não acha que ela devia, sei lá, procurar confusão. Acho que é isso que ela comentou. Acho que ela deve ter comentado algo do tipo, você recuperou tudo que você perdeu em 2 anos agora. Você acabou de recuperar tudo. Não perca tudo isso metendo em coisas onde você não é chamada. Acho que é um trem assim, deve ser algo parecido. Bem, depois disso ela começa a chorar e começa a pensar muito na fala do Félix, falando assim, você passou a vida inteira mentindo para todos ao seu redor. Daí ela começa a lembrar de uma época antes dela ir pro Omaha. Ela tá ali, ela cortou o rosto e no final a mãe dela fala que ela sempre vai amar ela, que ela vai estar esperando a filha dela aqui de volta, de braços abertos, e o soldado CRM quebra o braço dela. Bem, e assim acabou o episódio. Amigo, esse episódio foi bom, mas eu vou dar um spoiler, eu já vi o próximo. Eu já vi o próximo episódio, tá insano! Principalmente a cena pós-crédito. Mas enfim, não vou dar spoiler. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Gente, eu falei muito rápido, provavelmente eu falei muito rápido mesmo, mas é porque tinha muita imagem, eu decidi agilizar um pouquinho. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho, compartilha o canal e comenta o que vocês acharam do vídeo, comenta suas teorias, comenta em qual episódio você acha que a Jades vai aparecer, comenta se você acha que o Rick vai aparecer e comenta suas teorias para Fear the Walking Dead. Falou, até mais!